O secretário Rubio está em Kuala Lumpur para as reuniões de ministros das Relações Exteriores e compromissos bilaterais relacionados à ASEAN, reafirmando o compromisso dos Estados Unidos, nosso compromisso duradouro, se posso acrescentar, com o Indo-Pacífico livre, aberto e seguro. Mais cedo hoje, ele participou da conferência pós-ministerial ASEAN-EUA e realizou reuniões com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar, e com seus homólogos da Malásia, Rússia, Japão e Filipinas. Como o secretário afirmou, o Indo-Pacífico representa 2/3 do crescimento global e continua sendo um foco central da política externa dos IEUA. O secretário também assinou um memorando de entendimento de cooperação nuclear com a Malásia, promovendo a colaboração em energia nuclear civil sob os mais altos padrões de segurança, proteção e não proliferação. As negociações para um acordo 123 estão em andamento. E, uma vez finalizado, permitirá a transferência de material e equipamentos nucleares para fins pacíficos, aprofundando ainda mais os laços bilaterais em energia, segurança e economia. Amanhã também marca o 4º aniversário da repressão do regime cubano em 11 de julho. O vice-secretário Landau se reuniu com defensores da democracia e dos direitos humanos cubanos, reafirmando o apoio firme dos Estados Unidos à liberdade e à democracia em Cuba. A mensagem em vídeo do secretário Rubio para o grupo deixou claro que a administração Trump promove a responsabilização pelas violações de direitos humanos do regime cubano e continua ao lado do povo cubano em sua busca por liberdade e prosperidade. Além disso, os Estados Unidos estão impondo sanções à relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Francesca Albanese, por abuso de sua função. E nas últimas semanas, ela também mirou empresas norte-americanas em uma campanha inaceitável de guerra política e econômica. Os Estados Unidos tomarão todas as medidas que considerarmos necessárias e apropriadas para proteger nossa soberania, Israel e qualquer outro aliado dos Israel contra ações ilegítimas do TPI. Paralelamente, o departamento está anunciando uma nova campanha de conscientização, alertando os americanos, especialmente os iraniano-americanos, sobre os riscos graves e contínuos de viajar ao Irã. O regime iraniano não reconhece a dupla nacionalidade e rotineiramente nega serviços consulares a cidadãos norte-americanos detidos. E embora os bombardeios tenham cessado, isso não significa que seja seguro viajar para o Irã. Não é. Também estamos lançando um novo site dedicado a alertar os americanos contra viagens para o Irã. E é isso aí. Você pode acessar esse site começando por state.gov do Not Travel to Iran. Mas eu acho que se você acessar state.gov e fizer uma busca, vai encontrar isso facilmente. A mensagem é clara, como você pode perceber, em vários idiomas. Nossos avisos de viagem também estão lá. Eles continuam em vigor e nós não podemos enfatizar o suficiente, como continuamos fazendo. Como já disse várias vezes deste púlpito, não viajem para o Irã, especialmente aqueles de vocês que são cidadãos com dupla nacionalidade, que têm ascendência iraniana. Não é seguro para ninguém viajar para o Irã. E, novamente, isso também complementa os avisos de viagem já existentes. Isso não substitui os avisos em travelstate.gov. Nossa mensagem é clara. Acho que sim. E, por fim, como muitos de vocês já sabem, o departamento também está realizando uma reorganização histórica, conforme anunciado pelo secretário Rubio em 22 de abril, para alinhar melhor as atividades e programas da força de trabalho com as prioridades da política externa America First. A recente decisão quase unânime da Suprema Corte permite que a reorganização comece e garantirá que o departamento atue com a rapidez necessária e retome suas raízes de uma democracia orientada por resultados. O plano, que foi aprovado pelo secretário e desenvolvido com amplo feedback do Congresso e da própria força de trabalho, está entrando em fase de implementação. Quero também fazer uma observação aqui, já que minha experiência no Departamento de Estado agora entra em seu 6º mês, sobre a experiência notável, a experiência transformadora que tive ao conhecer as pessoas que trabalham neste prédio. São
dezenas de milhares deles, e eles estão no centro, sejam nomeados políticos, oficiais do serviço exterior ou funcionários de carreira, pessoas que fizeram de sua carreira seu serviço a este país, algo que tem sido parte de suas vidas por muito tempo. Tem sido uma experiência notável ver como este prédio funciona, como as pessoas trabalham juntas para promover e implementar a política externa americana através do compromisso e do patriotismo delas. Tenho que dizer que, no meio de tudo isso, tem sido, novamente, muito transparente. Tenho orgulho disso vindo da liderança deste prédio, como discutimos isso muitas vezes, e agora este é o ponto onde tudo começa. E todos nós entendemos, e às vezes é difícil, como qualquer empreendimento, na América aprendeu que quando a mudança é necessária, mas neste caso, nós herdamos uma dinâmica que precisava de reforma. E estamos adotando e implementando reformas. E, claro, no meio de tudo isso, saibam que as pessoas que se dedicaram ao Departamento de Estado e à diplomacia também sabem que isso não se trata delas. Trata-se de garantir que o Departamento de Estado possa operar de uma forma que o torne relevante e eficaz. É isso que o povo americano quer, é o que todos nós queremos. E nessa dinâmica é exatamente isso que estamos alcançando, né? Então foi um longo caminho. Tenho muito orgulho de cada dia que passo trabalhando aqui. E claro, tenho orgulho de cada briefing. Os briefings são sempre muito diferentes. Mas começaremos agora com o briefing de hoje enquanto respondo às suas perguntas. Tudo bem. Andrea Mitchell. Sim, senhora. Antes de perguntar sobre a Ucrânia e a possibilidade de sanções e forte apoio deste departamento às sanções, dado que o presidente disse sobre sua impaciência com Vladimir Putin após as conversas do secretário com Sergei Lavrov, sim, deixe-me dizer isso apenas para a força de trabalho, para aqueles que vão sair, o serviço exterior, assim como o serviço civil, muitos dos quais eu e meus colegas trabalhamos juntos por muitos anos, décadas, serem informados de que, como você acabou de dizer, você vai torná-lo relevante e eficaz. Você está basicamente dizendo que eles não são relevantes ou eficazes. Muitos deles não são. Fico feliz que você tenha mencionado isso, porque milhares de pessoas vão perder seus empregos. Acho que isso, André, é o oposto do que eu disse, que não se trata de um indivíduo ser alvo ou de um indivíduo não ser adequado. Trata-se de ser capaz de ser eficaz devido ao tamanho da organização e à estrutura da organização. Isso envolve, como todos vocês receberam, material e um novo organograma e todos esses outros tipos de coisas técnicas que trata-se de uma entidade que se tornou insustentável ao longo dos anos, com elementos relacionados à Guerra Fria e outros elementos que já superamos, mas que ainda permanecem. Um aspecto é que você tem um tamanho e pessoas trabalhando em coisas que não estão dentro do contexto da era moderna ou do que queremos alcançar. E certamente a decisão que o povo americano tomou no ano passado, de que a visão de Donald Trump sobre como o mundo deveria ser no contexto de como a América pode voltar a ser grande e o que podemos contribuir como americanos, que quando algo é demais, em uma conversa com Lavrov, por exemplo, conversas que o presidente teria com Zelensky, o presidente da Ucrânia, como exemplo, essas são coisas que são importantes. Perceber que não são eventos estáticos que existem por si só. Elas fazem parte de uma dinâmica fluida de conversas e negociações. Nós estamos, como o presidente disse, o secretário também disse, demonstrou dispostos a conversar com todos, porque cada passo faz diferença na decisão que você precisa tomar. E é aí que estamos. A última notícia é que um ataque aéreo israelense atingiu palestinos perto de um centro médico em Gaza hoje, matou 10 crianças e 6 adultos. Gostaria de saber se houve algum contato do governo do ZEUA com as autoridades israelenses para tomar medidas a fim de garantir que civis não sejam mortos nisso? Bem, eu não posso comentar sobre esse evento específico. Eu o encaminharia para o país de Israel para respostas nesse sentido, mas já dissemos repetidamente que nós condenamos a morte de inocentes. É por isso que fazemos o que fazemos. Em tantos países ao redor do mundo,
é parte do que informa a nossa ação. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que é uma guerra e nós apoiamos Israel, para dizer o mínimo. E também sabemos que Israel, quando chegar a hora, vai investigar e vamos esperar para ver qual será a ação deles e vamos mantê-los atualizados, obviamente. Sim, Jenny. Posso continuar com isso, Temi? Claro. Bem, costumava haver mecanismos neste prédio para investigar incidentes de danos civis causados pelo uso de armas do EUA. Esses mecanismos ainda existem e você chegou a alguma conclusão em relação a Gaza? Bem, posso dizer novamente que as escolhas que vamos fazer diplomaticamente em reação às ações de outro país, a natureza do que está acontecendo ao redor do mundo, não vou discutir neste púlpito, nem qual é o nosso processo. Mas posso dizer que, pelo que experimentei, e acho que todos vocês viram ao longo dos anos, é que temos mecanismos como esses porque nos importamos com essas questões. Mantemos uma comunicação constante com nossos aliados ao redor do mundo, e isso também é algo que vemos beneficiando a agenda do presidente e o trabalho do secretário de Estado. Então, claramente, nós nos importamos com essas questões, estamos agindo ativamente sobre elas todos os dias, e isso será uma prioridade. Obviamente, posso atualizar Lu sobre isso, tenho certeza, à medida que avançarmos. E então, rapidamente sobre o GHF, meus colegas e eu relatamos que havia várias preocupações internas sobre o financiamento do GHF que foram levantadas antes da aprovação. Você pode dizer se o secretário estava ciente dessas preocupações e por que essa aprovação foi concedida apesar dessas? Bem, sim, eu sei que já tivemos essa conversa antes. Primeiramente, posso lhe dar uma atualização. Agora, já foram distribuídas 69 milhões de refeições, até o momento em 4 centros de distribuição, tudo isso enquanto se evita o saque do Hamas, o que é, claro, um feito incrível. Isso deve ser elogiado e apoiado. Acho que a maioria de nós concorda. Também pedimos que outras agências de ajuda e a ONU participem desse sistema. Ele foi implementado e funciona. E, claro, isso faz parte das soluções criativas que o presidente pediu para aquela região. Quando se trata da atividade que está acontecendo, ou das alegações que são feitas, ou do contexto do que estamos tentando alcançar, acho que estamos lidando com uma dinâmica em que se trata de uma zona de guerra. São as mesmas questões que temos discutido sobre a tarefa de levar ajuda humanitária às pessoas que precisam. O mundo tem. E está acontecendo. E eu acho que, neste momento, quando olhamos para a natureza, para o número de refeições que foram entregues e para os esforços que precisam ser feitos para salvar essas vidas, isso merece ser elogiado. Não é, certamente nada será perfeito. Eu já disse isso antes, que não pode ser perfeito porque é um ambiente antinatural, obsceno. E para pessoas que buscam a perfeição em uma zona de guerra como essa, ser aterrorizado por terroristas para exigir perfeição ou um novo normal neste ambiente é inaceitável. Nada será suficiente, e é por isso que precisamos de uma solução e um fim, um cessar-fogo duradouro e uma paz duradoura, porque, caso contrário, o sofrimento e a carnificina continuam, e é para isso que estamos trabalhando. Tudo bem. Sim, Alex. Obrigado. Eu quero voltar para a Ucrânia, pressionar um pouco mais, se me permite. Você disse que o secretário informará o presidente sobre as novas ideias. Em que momento vocês planejam informar os ucranianos? Desculpe, o que estamos... Os ucranianos, eles estão conversando. Então, ucranianos. Bem, obviamente não vou comentar sobre todas as conversas ou contatos que temos com os parceiros com quem trabalhamos todos os dias, o tempo todo. As comunicações não acontecem apenas quando você ouve falar delas nas notícias ou se há uma ligação telefônica que é comentada. Isso acontece em todas as regiões que exigiram enviados especiais e discussões e ajuda em relação a cessar fogos ou pelo menos encontrar onde se pode chegar a algum consenso. É uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, com inúmeras pessoas trabalhando nisso. Então, quando se trata dos ucranianos, nossos amigos, o presidente Zelensky teve uma conversa telefônica excelente com o presidente Trump, que foi discutida publicamente. Certamente, quando se trata da questão de armamentos e armas defensivas, isso foi discutido publicamente e, claro, temos novidades a esse respeito. Então, talvez você não ouça isso nas notícias. Isso não significa que não estamos conversando com bastante frequência, se não o tempo todo, com nossos amigos ucranianos.
Obrigado. Voltando ao ponto da Andrea, que ela mencionou antes, todos ouvimos há 2 dias do presidente que ele expressou sua frustração com Putin. Sim. Dizendo que ele estava mentindo para ele. E também vimos, nos últimos dias, os russos realizando ataques recordes em Kiev e outras cidades. Por que você acha que Lavrov merece uma reunião em nível de secretário, dado todo esse contexto? Bem, novamente, muita gente achava que Putin não deveria ser sequer dialogado. Durante a administração passada, ele não foi procurado por 3 anos. Esse não é um jeito de se chegar a algum tipo de entendimento ou acordo, ou de tentar parar qualquer carnificina e sofrimento. Você precisa conversar com todos a qualquer momento, quando se trata daqueles que estão envolvidos na situação, sem falar da influência que temos com as ideias e o poder do presidente Trump. E, claramente, a eficácia do secretário Rubio no meio disso tudo. Ao mesmo tempo, os crescentes ataques russos. O presidente foi claro, eles são abomináveis. Eu posso dizer a vocês aqui que condenamos veementemente os crescentes ataques da Rússia à Ucrânia e estendemos nossas mais profundas condolências às vítimas e às famílias dos mortos. Toda semana vemos relatos de que a Rússia está estabelecendo novos recordes na escala de seus ataques aéreos. Toda nação quer ter registros, mas não desse tipo. Como o secretário Rubio disse hoje, vimos uma aceleração dos ataques. O principal interesse do presidente Trump é impedir que as pessoas morram e a destruição que ocorre todos os dias. Ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para acabar com esta guerra e qualquer outra guerra que ele tenha a chance de encerrar. Vamos continuar trabalhando nisso. Entendemos que essas coisas exigem tempo e paciência, mas obviamente também estamos frustrados por não ter havido mais progresso. E eu, mais uma vez, gostaria de lembrar-los de que essa é uma opinião sobre o estado da situação atual no meio de conversas em andamento que são transmitidas publicamente. E, embora eu não vá falar ou caracterizar as conversas do secretário com Lavrov ou qualquer outra pessoa, é claro que isso é parte desse movimento em direção à tomada de decisões sobre o que é necessário para parar com essa loucura. Tudo bem. Sim. Alguma atualização sobre a viagem de Steve Witkoff? Ele disse na reunião do gabinete no começo desta semana, acho que até o final da semana ele espera ir para Doha. Então você pode confirmar se isso está acontecendo ou não. E só sobre o que o presidente disse na semana passada, que foi com bastante certeza ao esperar um acordo para essa semana, que devemos entender sobre essa elevação das expectativas. Você acha que está tão perto assim que agora haverá um avanço até a próxima semana, por exemplo? Bem, sobre sua pergunta sobre o enviado Special Witkoff, a resposta é não. Eu sei que é uma palavra bem curta, com 2 letras. Acho que é a mesma coisa em 7 idiomas. Sim, não tenho atualização. Em sua viagem? Pode estar viajando, não tem atualização? Ele não está viajando. O meu comentário, ou a falta dele, não é uma resposta negativa à sua pergunta de que ele não está viajando, mas a resposta é que eu não tenho uma atualização para você. Tudo bem. Me desculpe por isso. Tudo certo. Sobre, claro, o potencial de um cessar-fogo, o presidente deixou claro que ele estava otimista ali e ele está considerando sua experiência de vida, mas certamente a experiência dos últimos 5 meses, e até mesmo certamente durante seu primeiro mandato, com os acordos de Abraão, etc., e a natureza do que tem acontecido no Oriente Médio. Todos nós entendemos que este é um processo difícil. Então, quando você está chegando perto, quando você conhece a natureza de os monstros, neste caso, com os quais você está lidando, você tem uma noção geral. E especialmente com o quanto o Oriente Médio mudou drasticamente por causa da ação dos Estados Unidos, alguns finais de semana, o campo de jogo está diferente. E então o otimismo dele se baseia na infinidade de coisas que ele sabe e que eu não sei. E eu acho que devemos manter a consciência da opinião dele e do otimismo que ele tem. Ele não diz isso com muita frequência. Então, quando ele diz, precisamos levar a sério, mas sabemos que esta é uma zona ativa e temos as melhores pessoas trabalhando nisso, e foi isso que prometemos aos Estados Unidos. E posso só voltar a um outro assunto?
que é sobre a cidade de Taibai, na Cisjordânia, onde há cerca de 300 cidadãos americanos, uma cidade cristã. O padre de lá disse que a cidade tem sofrido ataques contínuos de colonos. Bem, eu não posso comentar sobre as ações que tomamos, mesmo que sejam apenas ligações telefônicas. O que eu quero ressaltar, claro, é a nossa condenação ao fato de civis, pessoas inocentes, estarem sendo feridas nesse processo. Nós também então, obviamente, ficamos preocupados se ouvimos falar de qualquer pessoa sendo alvo, quanto mais cristãos. Nesse caso, o presidente deixou claro seus sentimentos sobre essa questão de forma geral. E é difícil tudo isso. É guerra. É guerra se manifestando em contextos muito diferentes, dentro daquela região, mas também em outros lugares ao redor do mundo. O presidente Trump já estabeleceu há muito tempo, e sei que o secretário Rubio concorda, que proteger os cristãos é uma prioridade, como se vê por sua ordem executiva contra o viés anticristão. Nós condenamos para que não haja confusão, violência criminosa de nenhuma parte na Cisjordânia e apoiamos ações para garantir que todos os civis, incluindo os cristãos, permaneçam seguros. Bom, enquanto isso, também gostaríamos de encaminhá-lo ao governo de Israel em relação aos incidentes de segurança e a postura das IDF na Cisjordânia a esse respeito. Tudo bem, sim? Olá, Nikki Haley. Estou voltando ao GHF. Sabemos que nesta última rodada de negociações de cessar-fogo, o Hamas tem insistido para que o GHF encerre suas operações. Claro que sim. Você vê algum cenário, claro, já que está falando sobre o quão bem sucedido tem sido. O Hamas tem sido enriquecido pelos esforços de ajuda anteriores por meio de saques. Eles roubam esse material, eles roubam os caminhões. Eles não enriquecem somente a si mesmos. Você percebe que é o ponto alto das últimas gerações, que a ajuda chega e é levada pelas pessoas, causando destruição e dor. Claro. Eles ganham dinheiro, eles usam esses recursos para construir mais armas. Eles compram mais armas. Eles certamente não estão roubando isso para entregar ao povo de Gaza mais rápido. Não é por isso que eles estão pegando isso. Eles estão pegando para eles mesmos, para que tenham, obviamente, algumas refeições completas todos os dias, mas há dinheiro, e isso faz com que há muitas é um complexo industrial de ajuda, mas nessa dinâmica, em meio a uma zona de guerra, sabemos que o inimigo é o único que se beneficia disso. E é por isso que essa mudança acontece. E claro, bem, o Hamas não gosta disso. Ótimo. Ótimo. Isso talvez seja um indicativo de que isso realmente arruinou esse fluxo de dinheiro e apoio. Não. Você sabe, há pessoas com as melhores intenções de levar ajuda, mas quando você vê que está indo para as pessoas que você está tentando impedir, temos o dever de mudar a estratégia, e foi isso que aconteceu. Então, é claro, isso obviamente está funcionando. É importante, como mencionei antes, que outras organizações de ajuda e outros esforços, nós agora temos uma plataforma, por assim dizer, pelo menos um modelo de como fazer isso, sem enriquecer e facilitar a própria carnificina. Então, dado a sua resposta, é correto dizer que os EUAs de Israel consideram imperativo que a GHF possa continuar operando em Gaza sob os termos de qualquer acordo de cessar-fogo? Bem, eu acho que quando você tem esse sucesso, e eu diria que qualquer entidade que conseguiu romper essa barreira, que consegue entregar 69 milhões de refeições para as pessoas necessitadas, sem que o inimigo saqueie, tome ou se beneficie disso, é um modelo que deve ser apoiado. Isso não significa que outra pessoa também não possa participar da natureza do fornecimento. Isso, eu acho, é a diferença. Finalmente vimos uma nova ideia que funciona. Então, separado da entidade que está fazendo isso, agora só existe uma, porque todos os outros disseram, não faça, ou nós não apoiamos você, ou você não pode fazer isso, ou sim, queremos que a ajuda chegue, mas não por meio desses caras. Agora é inegável que esse é o formato que funciona, e outros agora
é uma dinâmica aberta sobre o que é que está fazendo isso funcionar. Outros deveriam implementar isso. Outros deveriam participar. Não há desculpa para ficar à margem, seja por inveja ou por uma consideração política, porque tudo isso transcende essas coisas. Trata-se de alimentar as pessoas, alimentar essas crianças. E essa é uma dinâmica, obviamente, que funciona e esperamos que continue funcionando. Said. Obrigada, Temi. Duas coisas rápidas. Sim, senhor. Em albanese. Sim. Sobre o momento da imposição dessas sanções, elas têm alguma coisa a ver com o tweet dela no dia anterior, que basicamente, você sabe, criticando a Grécia, a França e a Itália por permitirem que o avião de Netanyahu sobrevoasse seu espaço aéreo. Não. Quando eles forem signatários do seu próprio protocolo, quer dizer, falando sobre uma questão técnica, isso teve com isso. Não, isso tem sido, e é uma boa pergunta, porque isso destaca que não se trata de uma ação baseada em uma única ação ou uma coisa só. Isso tem sido um problema de longo prazo. E o que eu vou dizer a você é que hoje, só para dar mais detalhes, os Estados Unidos estão impondo sanções à relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Francesca Albanese, por seu abuso desse cargo ao se envolver diretamente em ações do TPI contra autoridades israelenses. Nas últimas semanas, ela também mirou empresas americanas em uma campanha inaceitável de guerra política e econômica. Como a ordem executiva do presidente, EO 14.203, deixa claro, as ações do TPI estabelecem um precedente perigoso de guerra jurídica que coloca em risco nossa segurança nacional e política externa, além de infringir a soberania dos Estados Unidos. O presidente declarou estado de emergência nacional sob o EO, que enfatiza, abre aspas, os Estados Unidos imporão consequências tangíveis e significativas aos responsáveis pelas transgressões do TPI, que incluem o bloqueio de propriedades e restrições de vistos. Os Estados Unidos tomarão todas as medidas que considerarem necessárias e apropriadas para proteger nossa soberania, para proteger Israel e qualquer outro aliado do ZUA, de ações ilegítimas do TPI. É por isso que isso ocorreu. Sim, ok. Sim, senhor. E uma rápida continuação sobre o que o Tom falou, Sim. Sobre a questão da Cisjordânia. Agora nós realmente vimos um aumento na violência de colonos, na Cisjordânia, e seja em lugares como Massafeiata, onde basicamente, sabe, houve um grande filme sobre isso e tal, que ganhou o Oscar e tudo mais, mas também em outros lugares, no Vale do Jordão e assim por diante. E a minha pergunta, o quê? Quem está no Departamento de Estado acompanhando esses incidentes? Eu quero dizer como as pessoas, você sabe, incluindo os palestino-americanos que viviam na minha aldeia, por exemplo, você sabe, alguns dos meus parentes e outros, a quem eles recorrem quando dizem fomos alvo de ataques de colonos e assim por diante? Bem, obviamente, em primeiro lugar, Israel, claro, é o governo de Israel, a quem eles recorrem. Que Israel é um aliado. Mas quando você pergunta, quem neste prédio trabalha nisso? Eu vou responder isso. Isso e eu já disse isso antes, muitas pessoas não sabem como o Departamento de Estado funciona. Não é um bando de pessoas em suítes, sabe, digitando coisas. Algumas pessoas são. Às vezes eu faço isso, mas não tenho uma suíte. Mas são milhares de pessoas, gente. São milhares de pessoas em agências designadas para regiões que trabalham, literalmente elas têm, você sabe, pessoas designadas para diferentes horários do dia e da noite, que estão trabalhando o tempo todo, observando a natureza do que está ocorrendo ao redor do mundo, com base em onde sua região possa estar. E é claro que essa região, incluindo o Oriente Médio, é muito movimentada. Eu os vejo quase todos os dias. E durante os dias de briefing, nós nos sentamos, e eu sou informado por essas pessoas, esses especialistas que observam tudo o que está acontecendo, que estão conversando com todos, que sabem o que está acontecendo, que sabem para onde a política está se movendo, que sabem o que o secretário está pensando, ou pelo menos qual pode ser sua trajetória. Então eu mesclo isso com o que eu sei sobre liderança enquanto trabalho neste prédio. Então quando dizemos, quem se importa?
O povo americano se importa. O Departamento de Estado se importa como um conjunto de cidadãos americanos que se comprometeram especificamente com esse trabalho, que não é fácil e não enriquece ninguém, porque eles se importam com o país e com o que acontece ao redor do mundo, no sentido de garantir que a América permaneça mais segura, protegida e próspera. É isso que importa e é isso que está trabalhando nisso. Obrigado. Sim, senhor, ali atrás. Sim, sim, senhor. Muito obrigado, Tami. Só para dar seguimento à pergunta do Said também, o escritório do coordenador de segurança do ZEUA em Jerusalém ainda está funcionando sob o comando do general Michael Flynn, se não me engano. E porque recentemente houve alguns relatos indicando que houve uma visita aos campos de refugiados de Noshibta. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Isso está entrando em fofoca e em relatos ou reportagens sobre algo. Podemos poupar o tempo de todos, porque estamos saindo do meu tempo. Não vou comentar sobre coisas que você viu em algum jornal ou relatos de fofocas infundadas ou minhas especulações. Isso não vai acontecer. Vou encaminhar sua pergunta. Caso haja algo, entraremos em contato com você. Por favor, mas... Vamos seguir em frente. Vá em frente. Apenas um rápido argumento. Não, nós somos. Não. Estamos continuando. Essa era a sua chance, senhor. Não, senhor. Aí mesmo. Sim, obrigado. Obrigada, Tami. Sobre o otimismo expresso pela administração sobre o potencial cessar-fogo em Gaza e, particularmente, a distribuição de ajuda humanitária. Sim. Existem planos em andamento para impedir os disparos contra os palestinos que tentam obter essa ajuda? Bem, você sabe, se estamos exigindo há muito tempo a um grupo lá, é simplesmente horrível, que não para de atirar nas pessoas nem de baixar as armas. Certo. Hamas. Eles poderiam depor as armas, mas temos que admitir que há menos deles desde o início desta guerra. E eles também não vão libertar os reféns. Então, parte do plano de cessar-fogo, é claro, é ter um cessar-fogo quando as pessoas param de atirar. Então, se estamos analisando a natureza de se há um plano nesse contexto, e também, é claro, o que o secretário Rubio observou, que não há lugar para o Hamas no futuro. O Hamas não deveria existir, ele não pode existir. Então, nesse contexto, sim, atirar em qualquer pessoa que esteja tentando, que seja um civil inocente tentando conseguir algo ou apenas vivendo sua vida, o povo de Gaza tem sido a primeira vítima desse horror, pois tem sido controlado por gerações, pelo Hamas, por terroristas, por aqueles que não se importam com eles. Então, a paz que o presidente Trump quer e pela qual o secretário Rubio está trabalhando tem como objetivo, para dizer o mínimo, acabar com isso de uma vez por todas, não importa quem esteja fazendo isso, mas certamente aqueles que estão controlando essa estrutura agora e aqueles com as armas, e esses seriam o Hamas. Sim, no final da fileira aqui. O Anthony Marshak, da MTV Líbano. Certo. Então estamos perguntando sobre Beirute. Obrigado, senhor. Poderia, por favor, esclarecer os comentários recentes do enviado especial Tom Barrack, afirmando que o Hezbollah tem uma ala política? A posição do ZEUA mudou em relação à distinção entre os ramos político e militar do Hezbollah? Bem, eu tenho algumas coisas que posso dizer a você. Antes de tudo, nossa posição não mudou. O Hezbollah é uma organização terrorista designada e nós não fazemos distinção entre suas alas política ou armada. Como disse o embaixador Barrack enquanto estava em Beirute, o Líbano deve aproveitar este momento para avançar, e isso inclui avanços no desarmamento do Hezbollah. E, ao mesmo tempo, o embaixador Barrack, ele é o embaixador na Turquia, assim como, é claro, nosso enviado especial para a Síria. Não vou caracterizar as conversas diplomáticas dele, nesse sentido de forma alguma, mas ele disse publicamente que ficou muito satisfeito com a resposta inicial do governo libanês. Mas agora foi observado que eles estão trabalhando nos detalhes a esse respeito. E, na área de segurança, as Forças Armadas libanesas fizeram progressos no desarmamento do Hezbollah no sul, mas ainda há mais a ser feito. Então, como ele disse, o embaixador Barrack, enquanto estava em Beirute, o Líbano deve aproveitar este momento para avançar. E não queremos ver o Hezbollah ou qualquer outro grupo terrorista no Líbano recuperar sua capacidade de cometer violência e ameaçar a segurança no Líbano ou em Israel. E eu vou... Podemos ir ali? Vou pegar mais uma pergunta. Você, senhor de camisa branca. Obrigado. Sou Ahmad Shahidou, jornalista do Azerbaijão. E o
Recentemente, o secretário Rubio disse que espera haver um acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão em breve. E hoje, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, se encontraram em Abu Dhabi. Não há nenhuma conexão entre os comentários do secretário Rubio e esta reunião, e Washington tem atualmente um plano ou proposta concreta para apoiar um acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão. E minha segunda pergunta é... Deixe-me responder isso. Porque você sabe, e eu responderei a sua segunda pergunta, e então é bem provável que seja isso, porque temos uma coisa. Bem, primeiro, em relação ao processo de paz, os Estados Unidos apoiam esses esforços para promover a paz e a estabilidade no sul do Cáucaso. Também estamos acompanhando as reportagens da imprensa mencionadas, de modo geral, e não temos nenhuma informação adicional para compartilhar. Mas como você também sabe, acho que a abordagem do governo Trump e do secretário Rubio fala por si só. E os comentários dele na reunião do gabinete são de que esta é uma administração que trabalha pela paz. Eles farão o que for preciso e irão aonde for necessário. Isso não diminuiu. Isso acontece porque no centro do compromisso de tornar a América grande novamente está, é claro, melhorar a condição do mundo ao nosso redor. E a sua segunda pergunta? E minha segunda pergunta é... Há vários meses não há um embaixador do ZQP nomeado para o Azerbaijão. Poderia, por favor, esclarecer se esse atraso se deve a razões processuais e técnicas ou se há alguma consideração política por trás disso? E como o governo do Ziouri vê a importância de ter uma presença embaixadora completa em Baku neste momento? Pergunta muito boa. Não tenho a resposta agora, mas levaremos essa questão e retornaremos com o contexto completo. No contexto perguntou, certo, pessoal? É isso por agora. Muito obrigado. Eu vou ver vocês de novo na próxima semana, mas haverá, é claro, atualizações sobre tudo em que estamos trabalhando ao longo de hoje e amanhã. Obrigado. Tenham um ótimo restante de dia, pessoal. Obrigado.